Bom, então, boa noite, né, Renata? Espero que esteja tudo bem com você. A partir de agora, a aula está sendo gravada e nós vamos continuar, né, desenvolvendo a parte do nosso planejamento que trata do assunto classe de instrumentos, né? Então, espero também, né, que a semana passada, né, nós tivemos aí os estudos autônomos. Espero que você tenha colocado as coisas em dias, né? Não sei se o tempo foi suficiente, né, para atualizar as atividades, pelo menos para dar assim, um refresco, né? Porque a partir de agora, né, nós estamos aí na reta final, mês de agosto, e até meados de setembro encerra, não é isso? Confere? Isso. Pois é. Então vamos lá. Os objetivos nossos aqui hoje são os mesmos que a gente já vinha traçando. Só que antes de eu entrar propriamente dito no assunto, Renato, eu queria só combinar um planejamento com você aqui, né? Algumas datas que a gente está pensando nelas. Por exemplo, no dia 28, amanhã, eu vou deixar a aula assíncrona para você trabalhar a atividade de apresentação. Você já chegou a ver essa atividade lá? Soluções para a indústria siderúrgica? Eu vi lá. Tá. Então você vai ficar por conta disso aí amanhã, tá? E essa atividade, ela prevê uma apresentação no dia 11/8. Tá vendo a data aí, olha? É o mesmo trabalho, tá? Então essa atividade aí, olha, soluções para a indústria siderúrgica, tem um roteiro, né, que você vai baixar o roteiro lá. Qualquer dúvida que você tiver, você me fala, tá? Outra coisa, Renata, é o seguinte: no dia 3/8 está programada a nossa avaliação, avaliação 2. Não sei se você está observando, né, o nosso calendário. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou lançar essa atividade no dia 3 como uma atividade assíncrona. Tá entendendo? Ó, dia 3 vai ser na terça-feira, tá certo? E no dia 4 eu vou entregar para vocês uma aula assíncrona também. Então, semana que vem vai ser tudo assíncrono. Essa aula assíncrona sobre sensores, ela vai ser gravada e eu vou disponibilizar o link para vocês no dia 4 para vocês assistirem, tá bom? E aí, assim que você terminar de assistir essa aula, você vai me dar um retorno dela, um feedback aí. É uma aula mais ou menos aí, ela deve ficar em torno aí de uns 30 minutos, a gravação do vídeo, né? Uns 30 minutos, mais ou menos. Você entendeu direitinho o planejamento? Sim, e sua prova vai ser no dia 3 e vai ficar quantos dias? Como que vai ser? Eu vou liberar o link para você no dia 3, né? Mais ou menos no horário da aula mesmo. Porque aí vai ser assíncrono. Eu não vou estar com vocês nesse momento da prova, não. E você vai ficar fazendo essa prova até no outro dia. Só que aí, o que vai acontecer? Essa aula do dia 4 vai ajudar você na prova, você está entendendo? E aí, você vai me enviar para mim a prova no dia 5. Então, vocês vão ficar o dia 3 e o dia 4 fazendo a prova e assistindo o vídeo. Entendeu? Entendi. Uhum. Então, vamos lá. Ó. Vou liberar o link da prova no dia 3. Aí você vai pegar a prova, vai começar a fazer, tá certo? Quando for no dia 4 à noite, eu vou liberar a aula assíncrona para você assistir, gravada, não é isso? Quando for no dia 5, você envia a prova para mim. O trabalho que é para apresentar no dia 11/8, né, você vai trabalhar, desenvolver ele a partir de amanhã. Se você já estiver fazendo, ok, né? Porque eu já liberei o link dele já semana passada. Mas se por acaso ainda não deu tempo, você vai ter essa semana toda e mais os outros dias da outra semana até no dia 11. Então, no dia 11 será uma apresentação.
Combinado? Uhum. Então tá bom. Vamos lá então agora, né? Os objetivos nossos aqui, então, da aula 5, agora é a parte 5 da aula 5. Definição e classificação dos instrumentos. Então, Renato, a gente está trabalhando essa parte aí para conhecer os principais instrumentos utilizados no processo de instrumentação e conhecer também como que esses instrumentos são classificados, suas funções e aplicações. Então é isso que a gente vem fazendo aí, né, nas últimas 5 aulas, e essa é a última aula dessa sequência aí, né? Então essa malha você já conhece, tá lembrado dela? A gente está tomando ela como referência, não é isso? E não sei se você está lembrado também, nós já encerramos aqui, olha, já fomos até o item 7. Então, na aula passada, nós falamos dos elementos final de controle. E hoje a gente vai finalizar falando dos integradores e dos detectores. Só que aí, o que, que vai acontecer? Na ordem que está aí, né, integradores e detectores, eu vou inverter. Eu vou falar primeiro do detector para depois falar do integrador. Combinado? Renato, está me ouvindo direitinho? Ok. Sim. Olha lá, na malha que está à esquerda aí, tem duas setinhas vermelhas. Não sei se você está vendo aí, olha. Então, o detector, olha o posicionamento dele na malha. Tá vendo? E depois, observa o integrador, o posicionamento dele, porque isso aí é importante, a posição do integrador e do detector. Esse posicionamento que está aí, Renata, ele é um posicionamento didático, mais para fins didáticos. Pode ser que lá na planta industrial, lá na área, por exemplo, eles não estejam necessariamente posicionados da forma que está aí. Porque essa estrutura que eu estou mostrando para vocês, né, essa estrutura aqui, ela é uma estrutura mais para fins de compreensão, para a gente entender como que os elementos, os instrumentos estão interligados, né, os dispositivos, etc., e como que eles funcionam, porque na realidade é uma estrutura só, né? Agora, a nível assim de posicionamento deles lá na planta mesmo, pode ser que eles estejam em locais diferentes, mas a nível de ligação, né, de interligação entre um e outro, é o que está aí mesmo, né? Então nós temos pela lógica, né, de funcionamento, né, o detector, ele vai enviar um sinal, né? Então o transmissor envia para o indicador, que vai para o integrador, logo em seguida o registrador, o controlador, que vai novamente enviar o sinal para o conversor, que vai enviar outro sinal para o atuador, que vai atuar então o elemento final de controle. Então a malha, ela é uma malha cíclica, né? O processo ele é cíclico. E isso vai funcionando de forma contínua. Então, hoje especificamente, a gente vai concentrar falando então dos detectores e dos integradores dentro dessa estrutura que está aí. Bom, o que, que são detectores então? De forma bem simples e bem assim, básica mesmo, ele serve para captar e quantificar as variáveis do processo. Então são basicamente duas funções, né? Ele vai captar. Aí nós vamos ver depois como que é feito nessa captação dessa variável e ele vai quantificar. Quando eu falo em quantificar, isso vai trazer para nós a ideia de que o detector também pode ter, né, a função assim de definir valores, né? Ele capta e define valores, né, de alguma forma para poder enviar então esses dados, né, isso em forma de sinal para o controlador. Porque o controlador aí, ele é como se fosse o cérebro, né, do processo. Então, toda a informação, né, em forma de sinal que é captada, ele vai para o controlador. Evidentemente, entre o detector e o controlador, nós temos aí alguns outros itens, né, alguns outros dispositivos que estão aí situados de forma intermediária aí. Então, os detectores, né, eles são considerados instrumentos primários, responsáveis, então, por captar
e quantificar as variáveis do processo. Para quê? Para que é feito isso aí? Para que essa possa ser monitorada e controlada. Eu não sei se você está recordando, mas lá atrás do curso a gente falou muito em variável manipulada e variável controlada. Então, quando eu preciso manipular uma variável, por exemplo, para controlar outra variável, então todo esse processo de monitoramento, controle, né, levantamento de informações, para me enviar para o meu controlador, para definir exatamente como que o meu elemento final de controle vai fazer, né, qual que é a função dele. Então, tudo isso passa por esse sinal aí. Por isso que o detector ele é considerado um elemento primário, porque ele é que vai iniciar o processo, né? Então, nós temos na nossa malha, só voltando aqui atrás, né? Olha só. Aliás, é melhor aqui, ó. Isso. Então, olha bem, o elemento primário, o detector, e lá na frente, né, assim que fecha o ciclo, nós temos o elemento final de controle, que então pode ser a nossa válvula, né, que vai abrir ou vai fechar. Tá certo? Olha a importância do detector dentro do processo, porque sem ele eu não consigo fazer nada. Então não resolve nada para mim em termos assim de atuação. Qual que é a ação? Qual que é a ação de controle? Então o detector que vai, digamos assim, vai ser o elemento principal e o elemento primário do processo. Bom, basicamente o detector, né, que eu estou chamando aqui também de sensor, então pode ter essa dupla definição, né? Então ele é o sensor, a palavra sensor é aquele que sente, né? A palavra sensor. Detecta é aquele que percebe ali. E como é que isso funciona? Né? Depois que recebe o estímulo, né, a sua função é emitir um sinal que seja capaz de ser convertido e interpretado pelos outros dispositivos. Então, se a gente observar direitinho, né, como elemento primário, o detector ele vai captar, então, esse sinal e vai enviar para onde? Como eu disse, para o controlador, passando, obviamente, por todos os outros dispositivos. Né? Tudo isso funciona em termos de sinal. Né? Sinal obtido pela variável, né, do processo, que vai ser transformado em dados que vão ser o quê? Interpretados, né, pelos outros dispositivos. Bom, a palavra interessante aí também, que é bom a gente levar em consideração, é a palavra estímulo, né? Nós vamos ver daqui a pouco, por exemplo, como que funciona isso, né? Que tipo de sensor é esse, como que o sensor funciona e que tipo de estímulo a gente está falando, né? A natureza desse estímulo. Então, basicamente, né, a gente utiliza, né, sensores dentro dos processos industriais. Né? Eu numerei aí basicamente 8 tipos, né? 8 não, 7, né? Então, primeiro, controle e monitoramento de processo, precisão de dados, né? Para a gente garantir a precisão de dados, muito importante essa parte, né? Hoje em dia, da forma que a indústria está, né? Assim, a necessidade de ter aí alta precisão nas informações, então os sensores são fundamentais nessa parte, né? Trabalhar aí com um grau de exatidão, né, elevado para garantir essa precisão nos dados. O 3, regular as taxas de fluxo, seja para qual variável for, seja fluxo de, por exemplo, relacionado à temperatura, pressão, vazão, dependendo da variável de processo, né? Estabelecer grau de regulagem, né? Acompanhar a produção, isso aí está muito relacionado ao monitoramento, né? O monitoramento ele é ponto a ponto, né? Imagina uma linha, por exemplo, de fabricação em série, né, que você tem ali a todo momento que garantir, né, a continuidade do processo. Então, a produção é fundamental ali, você acompanhar e ter sensores, né, específicos ali em cada ponto. Aí vai depender do projeto, né, da instalação. O item 5, gerenciar o uso de energia, né, principalmente em questões voltadas à economia, né? O fator energético aí é fundamental.
as empresas, né, elas olham muito essa questão, mesmo porque isso interfere também no custo do produto final, né? Então, a energia é um bem, né, digamos, né, assim, muito necessário e tem que ser controlado, não é isso? Então, o gerenciamento da energia é fundamental para os processos, qualquer processo, né? Seja energia elétrica, outros tipos de energia também, né? O 6, garantir segurança operacional. Então, a gente vai ver, por exemplo, que existe uma classe de sensores especiais para essa natureza, tanto segurança, né, do processo em si, que está mais relacionado à parte de equipamento, como também segurança pessoal, né, dos colaboradores, da equipe. Então, é importantíssimo essa parte aí. O item 7 é a precisão dos dados, né, que eu já havia falado lá no item 2, está repetindo aí, até ficou um pouco repetitivo, mas então, só ressaltando aí essa precisão que é fundamental, então, para qualquer tipo de processo. E a gente vai perceber também que existem outros sensores aí, especiais aí, outras classes de sensores, para diversos tipos, né, de necessidade aí que for demandada aí pela indústria, tá? Bom, aqui, Renato, nós temos uma tabelinha. Na realidade, é uma tabela simples, né, que vai dar para a gente ter uma ideia da família dos sensores, né? Então, aí, o que vai acontecer? Essa tabela, ela classifica por família, tipo e princípio de funcionamento. É uma tabela, como eu disse, bem simplificada. É claro que existem ramificações aí dentro de cada tipo de família, né? Então, nós temos ali os sensores indutivos, os capacitivos, os ópticos e os ultrassônicos. Existem outros tipos, é claro, né? Uma tabela mais simples. Mas aí, como que funciona isso? Com relação aos indutivos, basicamente funciona por proximidade, né? Ele utiliza um campo eletromagnético. Os capacitivos já trabalham com geração de campo elétrico. Ele é aplicado também, né, como em termos assim de aproximação também, né, de proximidade. Os óticos dividem-se em três: difusão, retroreflexivo, barreira. Trabalha com a recepção de luz, né, que é o princípio básico de funcionamento dele. E o ultrassônico, que é do tipo difusão, reflexivo e de barreira, né, e trabalha com som, né, com onda sonora. Então, só a título de resumo, né, então o primeiro, que é o indutivo, é um campo eletromagnético. O segundo, que é o capacitivo, ele vai formar um campo elétrico, né, que é a base, né, o princípio de estímulo dele através do campo elétrico, da formação de um campo elétrico. Os óticos trabalham com luz e o ultrassônico com a recepção de som ou de onda sonora. Eu vou apresentar aqui alguns exemplos para a gente ilustrar cada um deles. Então, no caso, por exemplo, dos indutivos, né, a principal característica dos indutivos em relação aos capacitivos é com relação aos tipos de materiais que podem ser detectados por eles. No caso dos indutivos, eles são mais aplicados em objetos metálicos. Agora, os capacitivos, né, eles servem, né, para qualquer tipo de material. Tá ok? Aqui nós temos um outro exemplo dos indutivos, né, mostrando, por exemplo, na setinha vermelha aí, olha, nós temos aí a geração do campo eletromagnético, não é isso? E aí, como eu disse, né, é por aproximação, por distância, muitas vezes, né? Então, na hora que o material é detectado, não é isso? Então, ele vai emitir um sinal, quer dizer, né, ele vai processar esse sinal aí, né, através da proximidade entre o elemento, né, no caso, o material que foi detectado e o cabeçote aí do sensor, né? Basicamente, são dois tipos, né? Tem ele faceado e não faceado. Essa questão de faceado e não faceado está ligado à parte física dele, né? Pelo desenho aí, não sei se dá para você ver, né? O faceado, ele tem uma parte mais pronunciada, né? E o não faceado, essa parte azul, ela é mais rente ao anel aí dele, né? O anel que está no corpo dele aí.
Esses modelos aí são modelos tubulares, mas nós temos modelos também retangulares, outros tipos de formato, por exemplo, né? Nós vamos ver mais adiante aí. Mas é um sensor bastante utilizado, indutivo, como eu disse antes, né? Trabalha por efeito de campo magnético, eletromagnético. O sensor capacitivo, da mesma forma, atua também por proximidade. Então, nós temos aí o material sendo detectado. Então, essa parte aí de dentro, né, seria então o campo elétrico sendo formado para detectar então a presença aí do material. E ele pode ser também cilíndrico e também pode se apresentar em forma de bloco, né, no formato retangular, a maioria das vezes. Tá ok? Renata, você está conseguindo acompanhar? Sim, tranquilo. Pois deixa eu te falar um negócio. Essa aula aqui é uma aula mais assim de apresentação dos modelos. A gente vai falar do modelo, de aplicação, tipos. E a aula de semana que vem, que é a aula gravada que eu vou deixar, já é uma aula mais técnica, que vai falar mais da parte assim de, digamos, parte eletrônica e elétrica desses instrumentos. Se for, por exemplo, um sensor óptico, também vou falar da parte, né, relacionada aos estímulos, né, que é provocado pela luz, e também no caso do outro sensor, né, que é ultrassônico, né, eu vou estar falando da parte técnica também, né, em relacionada ao som. Então, hoje, a gente vai mais focar na questão da apresentação e por conhecimento, né, dos tipos e aplicação deles, assim, de modo geral, né. Essa outra tabela aqui, por exemplo, é uma tabela também comparativa, né, entre os dois tipos, o indutivo com o capacitivo. Então, você consegue perceber aí a distância de detecção. Você pode ver que no caso do capacitivo, que trabalha com campo elétrico, você tem, né, uma faixa maior, né? Então, lá, né, nós temos aí alguns requisitos, por exemplo, em relação aos ambientes, né, de utilização. Observa aí para você ver, ó, o capacitivo, por exemplo, você precisa ter maior cuidado, né, com relação ao ambiente agressivo, né? Com relação a custo, né, aí vem a parte, né, relacionada à parte do custo do dispositivo e a velocidade de acionamento. Então, assim, quando a gente vai desenvolver um projeto, né, qual o sensor que é mais interessante? Então, a gente vai analisar primeiro a natureza, né, da área, ver as condições de funcionamento, para a gente poder definir se ele vai ser indutivo ou capacitivo. Todos os dois apresentam resultados, tem vantagem e desvantagem né, entre um e outro. Então, vale aí a questão do projeto, né? O projeto é que vai orientar a gente qual o melhor instrumento, né, sensor a ser escolhido aí, né? Bom, então agora os sensores ópticos, né? Então os elementos de emissão e recepção estão justapostos no mesmo conjunto óptico. Ele é todo compacto, né? Ele tem, né, o emissor e o receptor juntos. Aí está dizendo para nós o seguinte, que os raios emitidos pelo transmissor refletem, né, na superfície do objeto detectado e retornam para o elemento receptor. Eles estão, aqui tem um desenho aqui, olha, um esquema aqui para que mostra, por exemplo, como que funciona. No caso, né, de detecção de garrafas plásticas, um exemplo que eu tirei lá para mostrar, não sei se está dando para você ver, né? Então, por exemplo, você tem a emissão de luz e, no caso, né, o elemento aí da tampinha, no caso seria a tampa da garrafa, ele tem um material fotossensível, que ele vai, então, refletir, né, o feixe luminoso, né? Então, na hora que você incide luz sobre a tampinha da garrafa, quer dizer, a própria tampinha já reflete, né, emite como se fosse um reflexo dessa luz, e aí você tem, então, a comutação, né, então, isso vai ser transformado num pulso eletrônico aí.
gerando então um sinal eletrônico que vai ser enviado para os outros itens da malha. Então, basicamente, o que nós temos aí é um feixe de luz sendo refletido, né, no caso aí. O sensor óptico difuso, né, funciona dessa forma, né? Aqui nós temos o retroreflexivo. Esse já trabalha, por exemplo, com feixe de luz também, né? Então, a caixinha, por exemplo, ela vai interromper o feixe de luz. Veja a diferença, ó. Esse trabalha com feixe de luz reflexivo, difuso, né? É como se a luz voltasse para ele, né? Esse daqui, ele tem um emissor-receptor, como se fosse uma emissão de luz contínua. Então, quando o elemento, né, no caso aí a caixa, atravessa, né, o, a direção do sensor, então é como se cortasse, né, a emissão de luz. No momento do corte da emissão de luz, então você tem a comutação. E aí vai gerar um sinal eletrônico da mesma forma, em forma de sinal, né, que vai ser enviado para os outros dispositivos da malha. Aqui nós temos um outro por barreira também. Esse daí é interessante, né, que é formado por dois sensores, tá vendo? Esse daqui é um sensor só, né? E aqui nós temos dois sensores, um emissor e um receptor alinhados, né? Como se fosse dois sensores ópticos alinhados de um lado e outro. Então você vai ter de um lado o que a gente chama de EO, que é o emissor de luz, e do outro lado o receptor óptico. É feita uma barreira, né, de luz. Na medida que a barreira é cortada, aí você detecta a caixa. Isso é transformado também em sinal eletrônico, que é enviado, né, para os demais dispositivos da malha. Bom, no caso dos ultrassônicos, aqui nós trabalhamos com o som, né? Então, é a emissão de um pequeno pulso sonoro de alta frequência que se propaga à velocidade do som. Bom, como é que funciona isso? A gente sabe que a onda, né, sonora, ela pode, na medida que ela é rebatida, né, por exemplo, você tem um anteparo e ela gera o que a gente chama de eco, né? Então, é esse eco que é o retorno da onda. E como que é feito o processo, né? Você vai trabalhar, por exemplo, como se fosse um processo de medição desse retorno dessa onda sonora na unidade de tempo. Então, aqui dá para a gente entender, basicamente, como que funciona. Então, você vai ter um elemento emissor e o objeto, essa bolinha azul que está aí. E entre o emissor e o objeto, nós temos uma distância. Então, na medida que o emissor emite a onda, né, a onda sonora, lá no objeto, essa onda é refletida em forma de eco. Então, essa curvinha vermelha, né, são as ondas emitidas, e a curva verde são as ondas, né, essa tracejada verde, são as ondas em forma de eco, que são refletidas para o emissor, de volta para o emissor. Então, na realidade, o emissor ele funciona como receptor também da onda. E o cálculo é feito, né, pela distância, né, em relação ao tempo de reflexão. Então, existe aí uma lógica matemática, né, de funcionamento aí para gerar o resultado aí. Inclusive, tem um exemplo aqui, né, de como que é feito esse processo de medição. Esse é um sensor de ondas sonoras, né, muito utilizado para medição de nível de líquido, né? Então, no caso, por exemplo, de líquidos, é muito interessante, né, porque você não precisa que o sensor entre em contato, ele pode ficar, inclusive, numa posição superior ao reservatório, né, e você consegue, né, através do som, receber o sinal, né, através dessa onda refletida aí, que é o eco, né, e através daí gerar um sinal pode ser um pulso elétrico, né, por exemplo, que vai ser enviado para a malha, né? Então, nós vamos, na realidade, receber um pulso elétrico, né, através do som, né? Então, a reflexão do som vai gerar um sinal que vai ser interpretado pelo sistema posteriormente, né? Bom,
Então, as aplicações do sensor ultrassônico, né, alguns exemplos aqui, olha, detecção de objeto, rompimento de fio, verificação de presença, né, de objetos, para posicionamento de peças, por exemplo. Imagina uma indústria lá de manufatura, né, metal mecânica, por exemplo. Você precisa posicionar uma peça em cima da mesa, né, para efetuar um corte de material, por exemplo. Você precisa de sensorizar isso, né? Outra coisa, detecção de pessoas, né? É muito interessante, às vezes assim, em aeroporto ou em passagens, né, assim, de passageiros, por exemplo, né, em ambientes de tráfico de pessoas, por exemplo, precisa ser sensorizado. Detecção de altura de pilha, né, empilhamento de objetos, por exemplo, né, na área de estoque, né, de materiais. Monitoramento de quebra de folha, detecção, por exemplo, de defeitos, né, de materiais que são processados de forma contínua, né, em processos contínuos. Então, você precisa detectar ali digamos assim, a qualidade do material que está sendo trabalhado ali. Então, você fabrica, né, e de repente tem um índice ali de rejeição, e esse material que está sendo rejeitado precisa ser detectado. Então, esse tipo de sensor é útil nesse tipo de automação. E no caso de medição de altura e de largura. Olha que interessante, nessa parte aí, inclusive, ele pode fornecer dados dimensionais, né, com relação às distâncias, né? Exemplo, né, desse caso aqui, olha, tá vendo? Ó? Então aqui, inclusive, pela distância do eco, né, pela aquela distância essa DS aí, que é a distância, eu consigo descobrir, por exemplo, como que está o nível de líquido dentro do reservatório. Seria, no caso, esse exemplo aí, ó, exemplo 8. Ok? Então, a gente vai percebendo, Renato, que os diversos tipos de sensores que nós temos hoje disponíveis no mercado aí, eles vão atendendo, né, as demandas, né? Existem variações, por exemplo, né, que, olha, medição de altura e largura, monitoramento de quebra de folha, que eu citei lá atrás, verificação de presença de material, rompimento de fio, né? Imagina na parte de fabricação de fios, né? As fieiras, não é isso? O processo lá de laminação de fios, você precisa cortar o material, por exemplo, aí você precisa sensorizar o momento certinho do corte, né? Porque é feito em enrolamento, né? Detecção de altura de pilha, detecção de objetos, de modo geral, detecção de pessoas, e aí vai, né? Então, as faixas, normalmente, de atendimento, para você definir ali que tipo de sensor que você vai utilizar, você tem uma faixa ampla, né? Aí está dizendo para nós que, para esse tipo de sensor ultrassônico, de 2 centímetros até 4 metros, uma distância até razoável, né, para desenvolver aí o projeto, né, da instalação lá, né? Bom, outros tipos de detectores, né, ou sensores, do tipo manual, por exemplo. Então, nós temos aí detectores de gases, inclusive, né, tem detectores que detectam até mais de um tipo de gás, que é chamado de multigás, né? Os termovisores, né, para temperatura, né? Inclusive para geração de imagem, né? Imagem através de calor, não é isso? Nós temos detectores de vazamento de gás, refrigerante. Olha que interessante, principalmente na parte de segurança, né? A detecção de algum tipo de vazamento, interessante. Esses todos podem ser portáteis, né? Tem comodidade de serem, por exemplo, itinerantes, né? Funcionando aí com bateria, por exemplo. Você pode circular na área, né? Para você efetuar algum tipo de detecção e também medição, porque eles emitem também registros de informação para a planta. Alguns funcionam no modo remoto também, né, e enviam o sinal, né, para a base de dados ou para o controlador, né. Aqui nós temos alguns outros exemplos. No caso do detector de gás para espaço confinado, né, esses são modelos especiais, específicos. Detector de calor, né,
É muito importante isso aqui, principalmente na parte de segurança, né? É um ambiente assim que depende, né, de ter um funcionamento com como se fosse um calor controlado, né? Detector de chama, na parte também de segurança, principalmente contra incêndio. Todos esses aí é contra incêndio, ó, detector de chama, de fumaça, calor. E temos também detector de metal, que reconhece, né, os tipos de metais, principalmente materiais ferrosos, não ferrosos, né? Ouro, por exemplo. Inclusive, alguns detectam, por exemplo, parte constituinte físico, né, da composição química do metal, tá certo? Bom, aí, Renato, o que acontece? A gente está falando aqui dos exemplos, né, dos tipos de sensores e detectores, mas é importante a gente entender assim, como que eles funcionam no que diz respeito à questão da medição. Então, dentro da parte de instrumentação, né, a gente vai entender o seguinte, que muitos sensores também funcionam como medidores. Tá? Então, o fato dele receber um estímulo e transformar esse estímulo num sinal, e esse sinal ser enviado para o controlador, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele pode também gerar um valor de grandeza, né? Então, ele pode determinar, por exemplo, o valor de uma grandeza de uma variável de processo. E essa estrutura que está aí, né, como se fosse um esquema, né, que eu coloquei aí, vai ajudar a gente a entender o seguinte, que o sensor que está aí no centro desse processo aí, olha, ele vai basicamente, né, receber o estímulo do meio físico, né, ou do processo que está acontecendo ali naquele momento, seja ele pressão, seja ele temperatura, calor, né, a situação física que for. E vai, como se diz, né, receber esse estímulo e vai transformar esse estímulo num tipo de sinal e vai enviar esse sinal para um sistema registrador, né? E esse registrador, ele vai o quê? Logo em seguida indicar, né, o valor que está sendo é, o valor que está sendo reproduzido ali, né? Então, o instrumento sensor, né, fazendo aí uma analogia, basicamente ele é como se fosse uma extensão, né, da capacidade humana. É igual no nosso caso, por exemplo, né, nós temos também sensores naturais, né, ouvido, né, audição, nós temos o nariz, né, o olfato, nós temos o paladar. Então, se a gente for analisar, por exemplo, no nosso corpo humano, nós temos sensores naturais também. Só que no caso da instrumentação, esses sensores aí são sensores desenvolvidos é, com base nas necessidades que nós temos nos diversos processos industriais aí. Então, no caso dos sensores, como eles evoluíram muito nessa questão de, né, não só de receber o estímulo e transformar em sinal, mas também de estabelecer aí os valores de grandeza. E aí muitos deles apontam para a gente os registros desses valores, né? Ou seja, nós temos aí o que a gente chama de indicação, ou seja, resultado da medição. E aqui dá para a gente entender um pouco mais, Renato. Olha só, nós temos o mensurando, que vem lá do meio físico, né? Olha só, o mensurando, né? Que é aquilo que está sendo medido, que é o elemento que está sendo tomado como medição. Logo em seguida, né, no fluxo de medição, nós temos o sensor. E a ideia básica é que o sensor envie o sinal para o computador, que é o nosso controlador, que é ali que está o cérebro do processo, né? Porém, nesse intervalo entre o sensor e o meu controlador, que eu estou chamando de computador, né, eu posso ter também a necessidade de um amplificador de sinal, né? Esse amplificador, a função dele, basicamente, como o próprio nome diz, né, de amplificar o sinal que está sendo recebido pelo mensurando. E eu posso ter também o meu conversor. Muitas vezes o sinal ele precisa ser convertido, né? Às vezes ele é digital, ele precisa ser convertido em analógico, pode ser vice-versa, né? De analógico para digital.
Então, esse conversor ele pode trabalhar junto com o amplificador, associado dentro do processo de medição, né, entre o sensor e o controlador. Então, esse conjunto que está aí, na realidade, né, ele funciona tudo interligado, né, de tal forma para garantir, da melhor forma possível, a exatidão dos resultados que são enviados aí para o controlador, que no caso é o meu computador aí, tá certo? Que logo em seguida, né, o meu controlador também, ele vai tratar, né, esses dados aí e vai gerar uma ação, né, que vai ser enviada para o meu atuador, até chegar o meu elemento final de controle lá, que pode ser a minha válvula. Então, essa saída que está aí, essa saída M, já é o sinal tratado que vai ser enviado para o meu atuador, lá no final da minha linha, né, no caso. Lá na válvula, né, ou no meu damper, aonde for, né, atuar ali, então esse sinal vai chegar lá. Mas antes disso, né, desde a recepção do sinal pelo sensor até no meu controlador, então é necessário, às vezes, fazer esse tratamento aí, com, implantando aí um amplificador e um conversor digital analógico, que é o conversor DC ou AD, né? Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né? Nós temos algumas variáveis físicas que normalmente fazem parte, né? Essas variáveis físicas, por exemplo, né? Força, comprimento, temperatura, aceleração, todas elas podem ser convertidas em sinais, né? Em sinais de tensão, de deslocamento. Então, essa conversão do sinal, né? Quer dizer, eu recebo um estímulo e gero, através do estímulo, um tipo de sinal que vai ser processado pelo meu sistema, né? Então, exemplo, eu posso ter um termopar, que é um sensor de temperatura, que converte temperatura em tensão. Observa para você ver que, né, eu trabalho com uma variável, no caso a temperatura, que é a temperatura de estímulo, correto? Que eu estou chamando aqui de variável física, mas a tensão, no caso, já seria uma variável de sinal, que vai ser enviada para a rede. O manômetro, por exemplo, ele recebe o impulso da força, né, no caso, e vai ser transformada em quê? Em pressão, né? Então, é uma transformação de uma variável em outra variável, né? Então, o sinal representa a variação de uma ou mais grandezas com função de uma variável independente, designada frequentemente pelo tempo. Então, o fator tempo aí também é importantíssimo dentro desse processo. Por que o tempo é importante? Porque ele participa, né, desde o momento da recepção do estímulo até o momento de transformar esse estímulo num outro sinal para ser enviado para o sistema, para ser lá na frente interpretado pelos próximos dispositivos da malha. Aqui nós temos, né, Renato, um exemplo, né, de, novamente, a nossa malha. Então, aí nós temos o registrador, que é o elemento que vai realmente trabalhar os dados, não é isso? Ó, o detector, ele indica, né, ele capta, indica, né, ele vai para o indicador como se fosse um mostrador. Pode ser um painel, pode ser, por exemplo, uma tela, né, que vai ser colocada, pode ser na área ou então na sala de controle, né, esse indicador. Ele pode estar em qualquer lugar, pode estar no campo também ou na sala. O elemento integrador, que eu vou falar dele daqui a pouco, né, você pode ver que ele está entre o indicador e o registrador, né? O registrador registra as variáveis. É como se fosse um armazenador de informação. Então, Renata, você está me ouvindo aí? Olha só, eu queria que você entendesse o posicionamento, né? Quer dizer, essa sequência que está aí, olha. O sinal sai do detector, passa pelo transmissor, vai para o indicador, do indicador ele vai para o registrador até chegar no controlador. Só que entre o indicador e o registrador aparece o que a gente chama de integrador. Como é que funciona esse integrador? Integrador é um instrumento que indica o valor obtido pela integração das quantidades medidas sobre o tempo. Na realidade, o integrador, a grosso modo, ele vai fazer como se fosse, por exemplo, uma
ele vai tratar o sinal, tá certo? Esse sinal que está saindo do indicador para o registrador, então ele vai fazer um tratamento desse sinal justamente para fazer um acerto de valor, né? Então, esse instrumento, né, o integrador, ele indica o valor obtido pela integração de quantidades medidas sobre o tempo. Na realidade, o que acontece é que podemos ter variações de resultado entre o momento da detecção, a transformação do estímulo em um sinal até chegar no controlador, nós podemos ter algumas variações de valores. Então, o processo do integrador é justamente para poder fazer esse acerto desses valores, para poder ter aí um resultado mais acertado possível, para que o valor que chegue no controlador seja um valor mais próximo do real possível. Porque o que vai chegar no controlador teria que ser, o ideal seria que a gente não tivesse erro nenhum no processo. O que sai do detector e chega no controlador, se tivesse condição de ser um erro zero, seria o ideal. Só que nós temos variações ao longo do processo. Então, o integrador ele vai ajudar a fazer esse acerto. Por isso que ele trabalha, né, com a lógica de integração, né? Então, ó, ele indica o valor integrado, né, faz o que a gente chama de acúmulo dos valores instantâneos, né? Não sei se você já estudou integral aí no curso, tem uma aplicabilidade, né, da integração dentro desse processo, porque ele trabalha com lógica matemática. Ele é como se fosse ele tem ali um algoritmo, né, que vai funcionando e vai integrando os valores dos sinais que estão sendo recebidos de forma instantânea. Então, tá aí, olha bem o que está dizendo aí. Olha, na prática, né, na operação de integração, o sinal analógico é convertido em pulsos e esses pulsos são contados por um contador, também chamado de acumulador. O acumulador para nós aí nada mais é do que esse registrador que está aí, ó, que vai acumular os dados dentro da base de dados, ou seja, vai tipo um arquivamento, né? Bom, então voltando à malha, né, então nós vemos o seguinte, que o integrador é um circuito eletrônico que realiza um processo de integração, como se fosse, né, uma soma infinitesimal dos sinais decorrentes da variação do sinal de entrada, conforme a sua variação no intervalo de tempo. Quanto tempo demora para um detector receber o estímulo, transformar esse estímulo em sinal, esse sinal já transformado, ele passa por todos os itens que estão aí, por todos os dispositivos, indicador, e vai chegar até no controlador. Só que para que chegue lá com o mínimo de erro possível, aí entra o integrador, que vai fazer esse acerto, né, que eu disse, dos valores que são ali medidos pulso a pulso. Tá? Então, a importância do integrador aí é no sentido de tratar matematicamente esse sinal dessas variáveis que são medidas lá no processo. Tá? Aqui nós temos um exemplo, né, de aplicação desses itens que eu venho falando, né, sobre eles. Nós temos aí o transmissor, o controlador, nós temos aqui o conversor, né, IP, né, IP é corrente para pressão, né, no caso. Então ele converte, olha, de corrente, o sinal de corrente elétrica, né, para um sinal de corrente. Aliás, para um sinal de pressão. E esse sinal de pressão, ele vai para o atuador. Então, ele, uma vez atuando aqui no atuador, ele aciona a válvula. Então, como nós já falamos do elemento final de controle, que no caso ele é compreendido entre atuador e essa válvula, né, que é o elemento final, então dá para a gente enxergar aí a função, né, do controlador aí, que é o computador central, enviando o sinal direto para o atuador, obviamente passando pelo conversor. O transmissor é o elemento que está antes do controlador, né? Observa a malha aqui, olha. Né? Ele está aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó, junto com o detector. Então, do transmissor vai até no controlador. Obviamente, se for necessário fazer a integração, né? Aí vai ter que adaptar ali, vai ter que instalar um integrador também para fazer a integração das unidades ali, dos sinais, para enviar para o controlador. O controlador recebe, envia para o conversor converte, envia para o atuador e o atuador atua a válvula. Aqui nós temos um exemplo
Renata, você está vendo aí direitinho? Está dando para ver essa malha aí? Sim. Olha bem, eu coloquei de vermelho aí para ficar mais fácil. Isso aí é o seguinte. Vamos lá em cima, olha, vamos pegar lá de cima, ó, sensor em cascata. Então, nós temos um sensor lá na ponta, lá em cima. Tá dando para ver? Eu circulei ele aí, olha, de amarelinho. Olha lá, um laranja Sim. meio clarinho. Esse sensor, ele é como se fosse o sensor principal. Ele recebe o estímulo. Vamos pensar dessa forma, ó, ele recebe o estímulo e ele transforma esse estímulo num sinal de pressão. Ou seja, é ar comprimido. Essa rede mais escura que sai do sensor, ela entra, atua a válvula, tá vendo, ó? Aí tem um diferencial de pressão que atua a próxima válvula, e depois atua a outra válvula aqui embaixo, tá vendo, ó? E vai em sequência atuando todas as válvulas, uma em sequência a outra, olha. Então nós temos, Uhum. né? Nós temos aí o, uma variável de controle, né, de nível e temperatura. Do lado esquerdo aí, nós temos também um sensor de temperatura conectado dentro do reservatório. Tá vendo? Olha que interessante. Ó. Do outro lado, nós temos um sensor de nível e lá em cima um sensor de nível. Um sensor de nível inferior e um superior. O que está acontecendo na realidade aí? Aqui nós temos um sensor para atuar, né, todas as válvulas de forma sincronizada. É claro, né, que de acordo com o tempo e com a lógica de programação que é determinada pelo controlador, através de ar comprimido, porque no caso aí o sinal que atua, os atuadores da válvula são de ar comprimido, e também esse mesmo ar comprimido, né, ele ajuda também a o quê? A atuar o sensor de nível e o sensor de temperatura. Então, essa malha aí, na realidade, todos os sinais aí de processo que atuam, né, nas válvulas, são todas elas pneumáticas, né? Ou seja, utilizam o ar comprimido. Não sei se deu para você entender, né? Então, tudo isso partindo daquele sensor principal lá em cima, que é como se fosse o sensor mestre, né? Entendi. Ô Edilson, Oi? o programa PINS, no caso, ele é o quê? Oi? O PINS que a gente utiliza na usina, ele é o quê, assim? Traduz ele para mim, a sigla. É a sigla, não é? O PINS, ele te dá os valores, tipo assim, eu quero o nível do tanque, ele me dá, eu consulto ele me dá na hora o valor. Então, Tipo o ele é, indicador da usina. então, ele é tipo, ele está funcionando aqui, ó, como se fosse um indicador aqui para você. Ele está atuando junto com o sensor lá, ó. É mais ou menos esse conjunto que você tem aqui, ó, detector, transmissor com indicador. Você não lê o resultado quando você olha para o processo? Você deve ter o processo lá, não tem? Ó, então ele gera para você um resultado, não gera? Isso. Então ele funciona como na realidade a interface sua de leitura é mais a parte de indicação do resultado. Agora, ele é conectado ao sensor da linha lá. Então, ele deve ficar posicionado lá. Então, funciona dessa forma. Então, é o estímulo, aí vem, né, aqui, ó, aí recebe o sinal, transforma num pulso elétrico ou eletrônico, né, ou pneumático, eu não sei como que é o seu lá, né, e isso vai ser traduzido num resultado numérico, que vai gerar uma indicação, né? Aqui atrás, Renato, olha, só para ilustrar melhor o que você me perguntou, aqui dá para você ver, ter uma ideia melhor, quer ver, ó? Aqui dá para você ver, olha. Tá vendo esse reloginho aí, olha? Esse reloginho representa o resultado, tá vendo? Lá atrás está o processo físico. Então, eu acredito que o que você está me dizendo aí, que você está me falando é o seguinte, que é um processo de leitura que você faz, né? Então, está chegando para você em forma de sinal e esse sinal está sendo traduzido num resultado numérico e mostrando para você algum tipo de indicação aí, né? Então, Sim. provavelmente é isso que está acontecendo lá. Bom, eu tenho outro exemplo aqui, tem um mais à frente aqui, olha esse aqui. Olha que interessante esse aqui.
além de você ter o controlador, que é esse CLP aí, você também tem um que a gente chama de IHM, que é a interface homem-máquina. No caso seu lá, você lê o resultado aonde? Na tela do computador ou direto? Isso, Hein? na tela mesmo do computador. Ah, então vai ser esse caso aí, olha. Olha que interessante. Essa IHM aí, ó, é a interface de leitura. Então, os dados, as informações chegam para você na tela. Então, na realidade, o CLP, ele pode estar localizado em outro lugar. Às vezes, ele está lá na área também. E essa interface sua aí, ó, ela pode estar na sala, ou ela pode estar também num determinado painel lá, ou alguma fixado numa mesa, por exemplo, ali na própria área. Vai depender do projeto ali, da automação da linha. Agora, olha bem lá embaixo, olha onde que estão as válvulas de controle, tá vendo? Ó, os elementos finais, olha onde que está o atuador. Você tem também um processo de medição, só que esse resultado da medição chega para você na tela lá em cima, na supervisão do IHM, que é essa interface aí. Eu acho que o seu lá deve ter um computadorzinho lá interligado no CLP, que vai dar o resultado para você ali. Aí você vai acompanhando, né? E vai monitorando as informações ali. Tá certo? Olha, Uhum, olha tá aqui. ok. Olha essa rede aqui. Tá dando para ver o desenho aí? Sim, uhum. Olha para você ver. Olha a arquitetura dela. Você tem um barramento verde aí, tá vendo? Esse barramento principal aí. Depois você tem, é como se fosse, vou chamar aqui de estágios, né? Ou setores, né? Ó, você tem um setor, um, dois, três, quatro e cinco. Então você tem um sistema supervisório, né? Centralizado. Na verdade, você tem três IHM aí, ó. Você tem três interfaces homem-máquina, né? Três IHM, mas você tem vários controladores, tá vendo? E você tem essa linha preta, né? Que é a primeira aí, da esquerda para a direita. Depois você tem a rosa, que é outra linha. Você tem a amarela, você tem a verde. E você tem a última aí, Renato, olha, essa funcionamento remoto, tá vendo? Toda ela através de, quando fala remoto, né? É o wireless, né? A rede de internet. Eu queria só mostrar para você o seguinte, a posição dos sensores, tá vendo? Ó? Olha lá, tem a setinha, o número um, tá vendo? Ó? Tem um Uhum. indicador registrador ali. Esse indicador registrador pode ser um painel na área, por exemplo, né, para você fazer a leitura ali. Porque muitas vezes, nem todas as informações, elas vão todas para a sala de controle. Algumas informações, elas são necessárias na área, concorda comigo? Às vezes o operador ali precisa de uma informação ali naquele momento para ele, né, tomar algum tipo de atitude. Mesmo o sistema sendo automatizado, mas a presença do homem ali, ela é importante, até para acompanhar o desenvolvimento do processo. Mesmo que ele vá lá de vez em quando, periodicamente, para colher uma leitura, pode ser também que essa mesma informação vá para o sistema lá dentro e repassa para o banco de dados e aparece lá na tela. Nós temos aí o item 3, por exemplo, tá vendo? Olha, nós temos o transmissor remoto ali, olha, e mais para frente aí no 4, aí sim, nós temos a comunicação remota, né, para essa parte aí. Alguns sensores funcionam também remotamente, sem a necessidade de cabeamento, né? Então, eu estou dizendo para você o seguinte aí, olha, que atualmente, né, esses sistemas mais elaborados e mais precisos, né, vem gerando desenvolvimento de projetos, né? São instrumentos assim que a gente chama de novas aplicações, são instalações modernas. Nós vamos ter uma aula mais adiante, Renato, que nós vamos falar dessas diversas instalações aí, das redes, né? Vários tipos de redes de automação. Então, vou fazer uma passagem, né, assim, breve, né, sobre isso, apesar de que a nossa disciplina é instrumentação, mas é bom a gente conhecer um pouquinho dessas redes para a gente entender como que esses instrumentos estão posicionados aí dentro da linha. Tá certo? Bom, então basicamente era isso que eu queria passar para você hoje. Semana que vem, então, presta atenção, repetindo, ó, semana que vem é a nossa avaliação na terça-feira, vai ser na modalidade assíncrona.
Você vai receber o link, né, no dia 3. No dia 4 é assíncrona também, você vai assistir o vídeo de sensores e você vai ter um tempo maior para entregar a prova no dia 5. Então, a aula do dia 4, que é assíncrona, é uma aula que eu gravei, né, sobre esse mesmo assunto que está sendo tratado aqui, a unidade 5, né, que fala sobre toda essa parte de classe de instrumentos, e aí vai fechar toda essa parte e vocês vão estudar isso, né, para fazer a prova. Essa aula de hoje também eu vou publicar lá no SIGA, vou deixar lá hospedado para você assistir novamente. Eu vou pedir a vocês para se preparar direitinho. A avaliação de vocês deve ter 10 questões, tá bom, Renato? Valendo 10 pontos, um ponto cada um. Alguma Tá, dúvida? ok. Tranquilo, né? Não, sim. Aqui, não esquece do trabalho de apresentação, não, tá? Trabalha nele amanhã, na aula 5 de manhã. Baixa o Sim, roteiro e desenvolve. Uhum. Qualquer dúvida, nós estamos às ordens, aí você pode mandar recado para mim lá no WhatsApp, tá? Um abraço aí, Sim. fique com Deus. Boa noite. Boa noite.